Desde o mês de junho do ano de 1946, passos firmes e decididos ecoaram pelo corredor da prisão militar na Romênia, marcando um momento de grande tensão e destino. Um homem de exatos 64 anos caminhava com firmeza, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou hesitação, em direção ao pelotão de fuzilamento. Sua postura, marcada pela coragem e pela determinação, refletia uma trajetória de vida repleta de feitos impressionantes. Durante sua existência, ele havia comandado exércitos com maestria, enfrentado Adolf Hitler cara a cara, sem recuar, e governado uma nação inteira com autoridade e força. Agora, naquele instante final, marchava para a morte com a mesma firmeza de sempre, como se estivesse entrando em uma batalha final, que ele sabia ser inevitável. A figura de Ion Antonescu, um homem nascido na Romênia, de origem romena, que também era conhecido por sua postura altiva e seu caráter resoluto, estava prestes a enfrentar o pelotão de execução. Quando lhe foi oferecido um pano para que vendasse os olhos, sua resposta foi direta e surpreendente, deixando os soldados momentaneamente recuados. Ele declarou que não precisava de venda, pois desejava olhar nos olhos de quem iria tirá-lo de sua vida, de modo a encarar a própria morte com coragem e dignidade. Assim, aquele homem, que um dia foi considerado o herói nacional da Romênia, transformou-se no criminoso de guerra mais odiado de sua pátria. Para compreender como uma trajetória tão marcante chegou a esse ponto, é preciso acompanhar toda a história de vida de Ion Antonescu, um líder que ousou desafiar até mesmo o próprio Hitler, pagando um preço altíssimo por suas decisões e por sua postura de confronto. Antes de mergulharmos nessa narrativa, vale destacar que estamos em uma jornada rumo a uma meta importante: alcançar 1 milhão de inscritos. Parece uma cifra gigantesca, mas com a sua ajuda, ela se torna possível. Se você deseja fazer parte dessa história, não deixe de acompanhar, se inscrever, refletir e se envolver. Sua participação é fundamental para que esse projeto cresça ainda mais. Vamos então rememorar um pouco o cenário que antecedeu os acontecimentos mais dramáticos da história daquele período. O ano era 1940, um momento de profunda crise e desmoronamento para a Romênia, que não enfrentava apenas um colapso militar, mas também uma crise de caráter moral e político. A nação, que se orgulhava de sua rica história, de sua cultura e de suas tradições, encontrava-se humilhada e ferida, tanto territorialmente quanto no espírito de seu povo. Seu mapa, outrora expansivo e cheio de esperança, foi sendo dilacerado em questão de meses por forças externas. A região da Bucovina do Norte e a Bessarábia foram arrancadas do território romeno pelas mãos implacáveis da União Soviética. A sul, na região conhecida como Quadrilátero da Dobruja, o território foi cedido à Bulgária sem oferecer resistência significativa, num ato de submissão que devastou o orgulho nacional. Quanto à Transilvânia do Norte, uma das regiões que mais simbolizavam a alma romena, ela foi entregue à Hungria através do Segundo Arbitramento de Viena, imposto pelas potências do Eixo, numa manobra de destruição da integridade territorial romena. Essa mutilação do território não era apenas uma questão de política ou estratégia militar. Tratava-se de uma ferida aberta no coração da identidade nacional romena, uma agressão à sua essência mais profunda. Nesse cenário de dor, frustração e sensação de impotência, o rei Carol II, que até então representava a figura máxima do poder, tornou-se o símbolo visível do colapso. Sua figura, marcada por escândalos pessoais e por uma política cada vez mais autoritária, passou a ser vista por muitos como um símbolo de decadência e de incapacidade de resistir às forças externas. O regime que ele liderava, que anteriormente prometia estabilidade e esperança de recuperação, agora parecia mais um símbolo de desmoronamento e de fracasso. O povo, desorientado e desesperado, clamava por uma liderança que pudesse restaurar os territórios perdidos, que pudesse devolver o orgulho de ser romeno e trazer esperança para um futuro mais digno. Foi nesse contexto que emergiu a figura de Ion Antonescu, um homem diferente dos políticos tradicionais que até então dominavam o cenário nacional. Antonescu era um militar de carreira, moldado nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e nas complexas estruturas do Estado Maior Romeno.
Sua formação, marcada pelo rigor e pela disciplina, tinha como base uma profunda convicção nacionalista, que o ele não se via como um usurpador, mas sim como um restaurador de uma antiga glória, alguém que assumiu o título de conducador, com a intenção de liderar uma renovação profunda e radical. Para isso, consolidou seu poder através de um regime de exceção que lhe dava autoridade quase ilimitada, justificando medidas drásticas em nome de uma suposta necessidade de regeneração nacional. Com o objetivo de fortalecer sua posição, formou uma aliança que, apesar de instável e complexa, foi fundamental na sua estratégia. Uma aliança com a Guarda de Ferro, um movimento ultranacionalista, violento, marcado por uma forte hostilidade aos judeus e profundamente populista. Essa força política mobilizava o ressentimento e os sentimentos mais primitivos das massas, prometendo uma purificação da sociedade e uma renovação do país, às vezes de forma brutal e sem escrúpulos. Até então, a Romênia era vista como um país que buscava manter alguma autonomia, mas, ao longo do tempo, passou a agir com maior clareza e, muitas vezes, com uma brutalidade que assustava. A relação com a Alemanha nazista, que se tornara uma aliada estratégica, não nasceu de uma afinidade ideológica verdadeira, mas de um cálculo político e estratégico. Cercada por potências hostis, sem aliados confiáveis no Ocidente, a Romênia precisava de proteção e de garantias de segurança para sobreviver. Nesse cenário, Hitler oferecia garantias territoriais, apoio militar e, sobretudo, uma oportunidade de vingança contra aqueles que haviam desmembrado seu país no passado. Antonescu, vendo nessa proposta uma chance de fortalecer sua posição, aceitou os termos, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. No ano de 1941, quando a Alemanha iniciou a invasão da União Soviética, as tropas romenas marcharam ao lado do exército alemão, a Wehrmacht, numa campanha que visava reaver territórios perdidos. Assim, reocupando a Bessarábia e a Bucovina do Norte, as ruas das cidades romenas se encheram de celebrações, com flores, bandeiras e uma sensação de triunfo. Para muitos, o general-marechal se tornava o herói que redimiria a pátria, um salvador que a libertaria das ameaças internas e externas. Contudo, toda vitória, por mais grandiosa que pareça, tem seu preço. E no caso de Antonescu, esse custo moral seria devastador, marcando sua história de forma indelével. A aliança com o Eixo, que parecia oferecer uma saída, mergulhou a Romênia no universo do fascismo e do autoritarismo mais rígido. Sob seu comando, o Estado romano implementou políticas repressivas de forma sistemática, censurando a liberdade de expressão, controlando a imprensa e usando a violência institucional como ferramenta de manutenção do poder. Judeus, ciganos, opositores políticos e qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime eram perseguidos de forma implacável, deportados para campos de concentração ou assassinados sem piedade. Os campos de extermínio, antes inimagináveis em terras romenas, tornaram-se uma triste realidade, uma prova do grau de radicalização do regime. Antonescu não apenas autorizou essas ações, mas também as justificou como parte de uma lógica de purificação nacional e de defesa do Estado. Para ele, essas ações eram necessárias para alcançar uma renovação que expulsasse as impurezas e fortalecesse a nação. Décadas mais tarde, esses atos terríveis seriam reconhecidos como parte do Holocausto e julgados como crimes contra a humanidade, uma mancha eterna na história daquele período sombrio. Nesse momento, começava a se revelar a verdadeira essência de sua figura, um patriota convicto, mas também um administrador do terror. Antonescu era um homem que acreditava firmemente na ideia de que o sofrimento de alguns era um preço aceitável para a redenção da nação, uma crença que justificava qualquer ato, por mais brutal, em nome de um suposto bem maior. Ele se via como um líder que estaria escrevendo uma nova página de glória para a história do país. Uma página de força e renovação, mas que, na verdade, manchava essa narrativa com sangue e destruição. Quando Hitler exigiu mais, Antonescu não hesitou.
entregou mais do que foi pedido, levando sua nação além das fronteiras recuperadas. Ele lançou suas tropas ainda mais longe, rumo a Odessa, ao Mar Negro e às regiões do Cáucaso, numa campanha que parecia destinada à conquista, mas que revelou-se mal planejada e desastrosa. As linhas de resistência soviéticas se fortaleceram e o rigoroso inverno russo, implacável em sua frieza, começou a consumir não apenas soldados. Em 1943, a maré da guerra começava a virar de forma clara e inegável, deixando evidências de que o conflito, que até então parecia de um impasse difícil de superar, já apresentava sinais concretos de que o lado do eixo, liderado pela Alemanha nazista, enfrentava uma derrota iminente e irreversível. As forças do nazismo, outrora dominantes e imponentes, estavam claramente sendo derrotadas. E essa derrota já não era mais uma hipótese distante, mas uma realidade que se desenhava com força, acentuando o declínio da máquina de guerra alemã, que, ao longo dos últimos anos, havia sido uma das mais poderosas e temidas do mundo. Ao mesmo tempo, no leste europeu, o avanço das tropas soviéticas se acelerava de maneira exponencial, como uma corrente de água que não pode ser contida, empurrando suas fronteiras cada vez mais perto do coração do continente. Essa ofensiva vermelha, implacável e contínua, ameaçava não apenas as posições militares, mas também o equilíbrio político e estratégico da região. Em paralelo, os aliados ocidentais intensificavam suas operações militares na Itália, desembarcando com força e determinação, enquanto os bombardeios sobre as áreas ocupadas na Europa se tornavam cada vez mais frequentes e devastadores, criando uma atmosfera de caos e destruição sem precedentes. A Romênia, que até então tinha sido considerada uma peça crucial na estratégia do eixo, sobretudo por sua posição geográfica e seus recursos naturais, começava a mostrar sinais de isolamento, antes vista como um aliado importante, com uma posição estratégica que poderia garantir vantagens ao esforço de guerra alemão. A nação agora se via cada vez mais à margem, presa a uma aliança que se tornava cada dia mais impopular entre sua população e cada vez mais onerosa para seus interesses internos. Essa aliança, que antes parecia uma garantia de segurança e influência regional, agora se revelava uma corda no pescoço, com custos elevados e benefícios cada vez mais escassos. O líder do país, Ion Antonescu, tinha plena consciência dessa situação e conhecia bem os riscos de uma ruptura com Hitler. No entanto, essa decisão que pairava no ar não era simplesmente uma questão militar ou política. Ela ultrapassava esses limites e envolvia o futuro mesmo da soberania romena. Romper com a Alemanha nazista significava desafiar o único pilar de estabilidade internacional que ainda sustentava o país em meio ao caos global. Uma estabilidade que, por sua vez, era profundamente frágil e dependente de uma aliança cada vez mais insustentável. Tal passo poderia mergulhar a Romênia numa crise interna ainda mais profunda, uma guerra civil ou um colapso social que poderia destruir tudo o que havia sido construído até então. Apesar de toda essa complexidade e do peso dessa decisão, Antonescu optou por manter uma postura de firmeza, reforçando a linha dura de sua política, mesmo diante das dificuldades crescentes. Sua fala pública e seus discursos, por mais que carregassem um certo orgulho pelo passado, também revelavam uma crescente preocupação e uma sensação de estar cada vez mais encurralado pelas circunstâncias. Ele prometia modernização, autonomia e até esperança de um futuro melhor. Mas na prática, seu governo se tornava cada vez mais autoritário, marcado por expurgos políticos, censura severa e uma guerra que parecia não ter fim, que consumia recursos, vidas e o próprio espírito de nação. Essa esperança que, em algum momento, inspirara o povo romeno, começava a se dissolver no ruído das explosões e no silêncio angustiante das famílias que recebiam a notícia de entes queridos mortos ou desaparecidos. A guerra, antes uma promessa de vitória ou de um destino glorioso, agora se transformava em uma sombra persistente sobre todas as casas, uma presença constante de dor, perda e desespero. Contudo, a história, por mais sombria que fosse, ainda não havia chegado ao seu desfecho final.
Ainda havia um último ato dramático que precisava ser protagonizado, uma decisão que poderia alterar o curso dos acontecimentos. Quando a derrota do eixo se tornou evidente e incontestável, Antonesco foi colocado diante de uma escolha difícil e crucial: seguir fiel ao pacto que havia firmado com Hitler, ou romper com ele, negociando com os aliados e tentando salvar o pouco que ainda restava de soberania e de esperança para a nação romena. Essa decisão tinha o potencial de definir não apenas o destino do país, mas também o seu próprio destino pessoal, pois poderia significar sua própria queda ou sua sobrevivência política. O momento de virada estava se aproximando rapidamente, e caberia a Ion Antonescu decidir se a Romênia permaneceria ali. A reunião ocorreu em um ambiente carregado de tensão, onde a presença de testemunhas diretas era restrita aos generais alemães que participavam do encontro. Os rostos de todos presentes estavam rígidos, marcados por uma expressão de dureza, enquanto seus olhares permaneciam baixos, como se cada um estivesse ciente do peso da conversa e preferisse evitar o contato visual direto. Quando Antonescu entrou na sala, carregando consigo não apenas relatórios minuciosos, mapas detalhados de posições e estratégias, mas também uma carga emocional tão intensa que poucos líderes de Estado seriam capazes de demonstrar com tanta transparência e força. Ele tinha consciência de que seu espaço de manobra, seu poder de decisão, estava se esgotando rapidamente e, por isso, decidiu falar de maneira franca, sem rodeios, com uma crueza que cortava como uma lâmina. Rapaz, eu te dei dinheiro, te entreguei ouro, mandei pão quando você pediu, enviei tanques, aviões e tudo o que você desejou. Começou ele, sua voz firme mas carregada de uma indignação contida. E agora você me deixa sem nada, com tropas inimigas nas minhas fronteiras, ameaçando meu país, acrescentou, apontando para o que parecia ser uma afronta direta à sua soberania e segurança. A expressão de Antonescu parecia um tapa na cara de Hitler, um líder acostumado a receber obediência cega de seus generais e a ser bajulado por seus aliados, mas que, naquele momento, mostrava sinais claros de desconforto diante da ferocidade da acusação. Hitler, por sua vez, que tinha o costume de comandar com uma autoridade quase inquestionável, ficou visivelmente desconcertado, sua expressão de surpresa e irritação revelando que aquilo não era uma discussão comum. Mas Antonescu não parou ali. Respirou fundo, buscando manter a compostura, e continuou com ainda mais contundência, sua voz carregada de uma indignação que não podia mais ser disfarçada. "Você quer petróleo, quer tudo?" questionou, elevando o tom, como se cada palavra fosse uma sentença, uma denúncia de uma traição silenciosa. "E agora quer que eu morra, que não possa mais me defender?" Sua voz tornou-se um pouco mais grave, quase um grito de alerta, enquanto confrontava a situação desesperadora em que se encontrava. "Você me diz para continuar na guerra ao seu lado, mas como posso fazer isso?" perguntou, quase implorando por compreensão. "Minha tropa está destruída, meu país em ruínas, completamente devastado", afirmou, a voz carregada de um sentimento de desolação profunda. O silêncio que se seguiu àquelas palavras não foi de respeito ou reverência, mas de uma tensão densa, quase sufocante, onde todos os presentes evitavam se encarar, como se cada um estivesse ciente de que aquilo que acontecia ali não era apenas uma discussão entre chefes de Estado, era, na verdade, o sinal do fim de uma aliança que fora selada pelo sangue derramado e sustentada por interesses de conveniência. Uma relação que se encaminhava para o seu desfecho inevitável. Antonescu, mesmo diante daquele cenário carregado de hostilidade, tentou apelar à razão estratégica, buscando convencer seus interlocutores do perigo que se aproximava. "Você não entende", disse ele, com um tom de voz mais calmo, mas carregado de urgência, "que a frota aliada está no Mar Negro, pronta para avançar pelos Balcãs por trás de mim?" Sua preocupação era clara. Ele tentava alertar para uma ameaça que poderia ser fatal. "Não tenho como me defender sozinho diante dessa situação", declarou, seu rosto marcado pelo cansaço e pela frustração de quem se sentia traído. Naquele momento, o marechal não buscava a piedade ou a reconciliação, mas falava como alguém que tinha sido traído por uma promessa quebrada, por uma aliança que, até então, parecia sólida. Seus pedidos, antes respeitados em Berlim,
agora eram ignorados como vozes ao vento, sem qualquer efeito. E, além disso, não poupou críticas duras e diretas à conduta do líder alemão. Enviei inúmeros pedidos para que nos fornecessem uma via de proteção, para que pudéssemos nos defender contra ataques noturnos, afirmou, sua voz carregada de uma mistura de esperança e de amargura. E o que recebemos em troca? Questionou com um tom de desafio. Contra quem vamos lutar agora? Contra eles? Sua pergunta foi uma provocação, uma denúncia de uma situação desesperadora. Com minha pequena divisão de blindados, como podemos fazer frente? Vocês não nos deram defesa aérea antes, não nos forneceram os meios necessários. Conklin. As cidades por onde passavam, testemunhas silenciosas de momentos de horror, transformavam-se rapidamente em verdadeiros palcos de sofrimento e desespero. Cada rua, cada praça, cada edifício parecia se tornar uma extensão do terror que se instaurava, uma cena de pesadelo que se desenrolava diante dos olhos impotentes de seus habitantes. O medo, nesse contexto, tornava-se cego e absoluto, dominando tudo e todos, sem distinção de classe, idade ou condição. As tropas soviéticas, após anos de uma guerra brutal e implacável, não faziam distinções entre civis e combatentes, agindo sob a lógica da força e do confronto sem misericórdia. Os vilarejos inteiros eram saqueados impiedosamente, com suas casas invadidas por soldados que, muitas vezes, violavam mulheres e meninas, levando pavor às famílias e destruindo vidas com uma frieza assustadora. Os prisioneiros eram levados às pressas, muitas vezes executados sem julgamento, com tiros certeiros que silenciavam qualquer esperança de justiça ou redenção. Tudo aquilo que a Wehrmacht, uma das mais duras forças de ocupação, não conseguiu destruir em seus 3 anos de domínio, foi brutalmente completado pelo Exército Vermelho, que, com uma eficiência quase mecânica, liquidou qualquer resistência ou resquício de normalidade naqueles territórios dilacerados pela guerra. Em Bucareste, a pressão se tornava quase insuportável, um peso sufocante que ameaçava esmagar qualquer esperança de resistência ou de uma saída pacífica. O rei Miguel, até então uma figura de aparência decorativa, que parecia estar à margem dos acontecimentos mais dramáticos, viu-se de repente na posição de ter que agir com coragem e determinação. Jovem e cercado por uma aliança improvável de generais, políticos liberais e comunistas, estes últimos discretamente apoiados por Moscou, ele emergia como o último obstáculo entre a Romênia e a sua potencial completa desintegração. A mensagem enviada pelos aliados era clara e carregada de peso, reforçada pela presença das divisões blindadas soviéticas que se posicionavam ao fundo, prontas para agir. Era preciso que Antonescu, o líder autoritário do país, caísse imediatamente. No dia 23 de agosto daquele ano, Antonescu foi convocado ao Palácio Real, onde pensava tratar-se de uma reunião de emergência, talvez para planejar uma evacuação ou discutir estratégias de resistência. No entanto, ao chegar, encontrou o rei Miguel decidido e quase solenemente firme. Com uma calma que contrastava com a urgência do momento, o jovem monarca afirmou que a Romênia precisava abandonar imediatamente a aliança com a Alemanha e buscar um armistício rápido com os aliados. A resistência de Antonescu, que permanecia leal até o fim à aliança que jurara manter, foi imediata e firme. Ele recusou a proposta, afirmando que essa era uma traição e que a honra do país exigia que se cumprissem os compromissos até o último instante. O rei Miguel o encarou por alguns segundos, silencioso, sem mais argumentar. Não havia mais espaço para negociações ou concessões. Tudo já estava definido. Se a situação era aquela, então não havia mais nada a ser feito. Ao sinal do monarca, os guardas entraram na sala e prenderam Antonescu, que não ofereceu resistência. Em questão de segundos, aquele homem que governara a Romênia com poderes quase absolutos por quase 4 anos, se viu preso dentro de seu próprio país, vítima de uma mudança de poder que ele mesmo não conseguiu evitar. O encarceramento foi rápido e quase silencioso, mas escondia dentro de si um capítulo inteiro da história nacional, marcado por uma virada dramática e definitiva. Naquela mesma noite,
o rei Miguel anunciou ao país, através de uma transmissão de rádio, que a Romênia tinha abandonado o eixo e buscava um cessar-fogo com os aliados. Em poucas horas, o exército romeno virou-se contra as forças alemãs, que, pegas de surpresa, reagiram com violência, mas sem coordenação adequada. Bucareste foi alvo de bombardeios intensos, enquanto tropas alemãs tentavam recuperar posições perdidas, enfrentando uma sorte já decidida. O Reich de Terceira Era perdia mais um aliado importante e uma rota vital de suprimentos se fechava para os inimigos. Antonescu, completamente isolado e sem contato com o exterior, assistia de longe ao colapso do pacto que sustentara por tanto tempo, consciente de que o destino que o aguardava não seria nada leve. Afinal, a partir daquele momento, seu julgamento não estaria mais nas mãos da monarquia, nem dos liberais, nem mesmo do povo romeno. Ele seria entregue aos novos 100. Assim, ao longo do tempo, a sua participação e apoio foram essenciais para que nossas produções alcançassem cada vez mais pessoas, ampliando assim o impacto de nossas mensagens e conteúdos. Além disso, essa sua colaboração também revela, de forma inequívoca, que os esforços que dedicamos às nossas obras vêm sendo apreciados e valorizados por vocês, o público. É uma confirmação de que estamos no caminho certo, motivando-nos a continuar produzindo com dedicação e criatividade. Agora, com uma visão mais ampla, podemos retomar a narrativa que acompanha os passos do Marechal em direção ao desfecho de sua trajetória, uma história marcada por reviravoltas dramáticas e momentos decisivos. Tudo começou com um episódio de rápida e implacável reviravolta, que pode ser descrito como um julgamento relâmpago, uma espécie de golpe de velocidade e força. Em questão de poucas horas, o homem que outrora havia governado com mão de ferro, impondo suas ordens e controlando cada aspecto da nação, foi entregue de forma abrupta aos seus maiores inimigos, os comunistas. Esses adversários, com seus próprios interesses e estratégias, estavam prontos para tirar proveito da sua queda. Assim, o Marechal se viu preso às engrenagens de uma maquinaria política que, uma vez ativada, parecia impossível de ser detida, engolindo tudo ao seu redor, em uma sucessão de eventos inevitáveis. A prisão de Antonescu, além de simbolizar uma ruptura definitiva com o passado autoritário e nacionalista que ele representava, também marcou o início de uma nova era, uma fase ainda mais opressiva e controladora. Essa nova etapa foi moldada cuidadosamente, de acordo com os interesses e a imagem que Moscou desejava projetar. Com o apoio decisivo e quase absoluto do Exército Vermelho, o Partido Comunista Romano, que até então tinha uma relevância crescente, emergiu ao poder, assumindo o comando de forma firme e incontestável. Como numa espécie de ritual revolucionário, essa tomada de poder exigia um símbolo, um sacrifício que pudesse servir de exemplo para consolidar a nova ordem. Assim, Antonescu foi transformado nesse símbolo, aquele que, por sua resistência e legado, se tornaria o primeiro bode expiatório oferecido aos novos governantes que surgiam sob as sombras do Kremlin. Sob a orientação de Stalin, o Marechal foi levado para a União Soviética, onde passou a viver uma verdadeira jornada de desconstrução psicológica. Durante aproximadamente 2 anos, ele foi submetido a um processo meticuloso de desmontagem emocional e mental, com o objetivo de enfraquecê-lo e moldar sua narrativa de acordo com os interesses soviéticos. Curiosamente, nos primeiros meses de seu cativeiro, a sua condição foi de certa forma privilegiada, quase que com um ar de conforto, pois ele foi alojado em uma casa de caça, um local isolado, com condições relativamente tranquilas. Recebia a alimentação adequada, tinha acesso a roupas limpas, desfrutava de um pouco de privacidade e até mesmo de momentos de relativa liberdade. Contudo, essa fase de aparente conforto não representava nenhuma clemência ou benevolência por parte de seus captores, mas sim uma estratégia cuidadosamente planejada. A abordagem dos soviéticos era extremamente sutil, embora carregada de uma crueldade disfarçada de cuidado. Criando um ambiente de normalidade aparente, os interrogadores buscavam fazer com que Antonescu baixasse a guarda, acreditando que tinha algum controle sobre a situação. Dessa forma, os questionamentos começaram cedo, sempre repetitivos, insistentes e minuciosos,
com o propósito de extrair o máximo de informações possíveis. Os soviéticos não estavam interessados apenas em fatos militares ou estratégias de guerra. Eles buscavam algo mais profundo, mais íntimo, confissões morais, declarações que pudessem ser utilizadas para reescrever sua história de acordo com as necessidades da propaganda comunista. Queriam, através dessas declarações, reforçar a narrativa de que o passado do Marechal era repleto de erros e falhas que precisavam ser expostos e reinterpretados sob uma nova ótica. Antonescu, no entanto, resistia a essa pressão. Apesar de sua fragilidade física e emocional, ele se recusava a ceder às tentativas de fazer dele uma figura terrena, um monstro criado à imagem dos seus captores. Ele narrava os acontecimentos com precisão, negava-se a assinar versões manipuladas dos fatos e, acima de tudo, recusava-se a permitir que sua história fosse reescrita sob os interesses de uma propaganda que buscava destruir sua reputação. Sua obstinação irritava profundamente os interrogadores soviéticos, que estavam determinados a moldar sua narrativa de acordo com seus objetivos políticos. Como estratégia final de coerção, eles mudaram de tática, enviando-o de "não foi por covardia que ele escolheu encarar seu destino dessa forma, mas sim como uma última manifestação de autonomia, uma decisão final de resistir ao sistema opressor, que tentava reduzir sua existência a um simples instrumento de propaganda, uma peça manipulável ao bel prazer do regime." Essa atitude, carregada de coragem silenciosa, revelou um desejo profundo de manter sua dignidade, mesmo diante do caos que se instaurava ao seu redor. Em 2046, já exausto, sem esperança alguma de reverter seu triste destino, foi deportado de volta à Romênia, um país que, ao reencontrar, se mostrava completamente transformado e, para ele, quase irreconhecível. A nação que conhecera outrora, com suas tradições e instituições, parecia agora estar à beira do colapso, ameaçada por uma crise política e social que avançava como um rio descontrolado. A monarquia, que outrora ainda resistia, encontrava-se à beira de um fim, e todas as instituições que sustentavam a estrutura do Estado, os exércitos, os tribunais, a justiça e a imprensa, estavam sendo lentamente absorvidas ou substituídas por estruturas fiéis ao Partido Comunista, que buscava consolidar seu poder absoluto sobre o país. Foi então encarcerado na prisão de Jelava, uma estrutura que, ao longo do tempo, se transformara em um símbolo do terror estatal, uma fortaleza de punição e repressão. Lá dentro, aguardava o desfecho de um processo que, àquela altura, já se mostrava uma farsa, uma peça teatral ensaiada para validar a narrativa do regime. O Tribunal do Povo, uma invenção judicial que mais parecia uma encenação macabra, foi conduzido por um jovem juíza, completamente alinhada às diretrizes do regime, que não tinha interesse em uma defesa justa ou em um julgamento imparcial. Para ela, Antonescu já era culpado antes mesmo do início de qualquer procedimento, pois o veredicto já havia sido escrito de antemão. As acusações que lhe eram imputadas abrangiam desde traição à pátria até a destruição do país, passando por alegações de colaboração com o nazismo e crimes de guerra, especialmente aqueles relacionados aos horrores perpetrados contra judeus e ciganos durante o conflito. Parte dessas acusações, de fato, refletiam ações reais e terríveis, como o massacre na Transnistria, um episódio que envergonhava a história do país. Contudo, o julgamento não tinha por objetivo buscar justiça verdadeira. Ao contrário, buscava uma vingança política, uma forma de punir e eliminar qualquer resistência ao regime. Durante o processo, Antonescu tentou explicar suas decisões. Afirmou que, em muitos momentos, agira sob coerção alemã e que a Romênia se encontrava encurralada entre potências vorazes, incapaz de agir de forma independente. Tentou ainda apresentar-se como alguém que procurara proteger sua pátria, mesmo que por meios condenáveis, na esperança de minimizar as acusações e colocar suas ações em um contexto mais compreensível. No entanto, suas palavras foram completamente ignoradas, pois os algozes, os carrascos do regime, não estavam interessados em explicações ou justificativas. Seu único objetivo
Era uma condenação que validasse a nova ordem instaurada no país, uma sentença que confirmasse o fim de qualquer esperança de resistência. Na manhã do 17 de maio de 1946, Antonescu foi condenado à pena de morte. Quando lhe perguntaram qual seria seu último desejo, ele, com firmeza, recusou-se a pedir vendas ou amarras. Com um olhar desafiador, declarou: "Quero ver quem vai me matar." Era mais uma vez o soldado que encarava a morte com a mesma frieza com que enfrentava as batalhas em campo de guerra, sem medo ou desespero. Antes de ser levado para a execução, teve um breve momento de convivência com sua esposa, Maria, com quem conversou em francês, uma língua que ambos compartilhavam e que carregava muitas lembranças. Ele tentou consolá-la, mesmo sabendo que nada poderia suavizar a dor da despedida, a dor de uma separação definitiva. Maria, devastada pelos próprios interrogatórios e pelo peso da tragédia que se aproximava, chorava sem controle, sem conseguir conter o sofrimento. Antonescu, por sua vez, manteve sua postura de homem firme, consciente de que não queria ser lembrado como alguém derrotado, mas como um patriota inabalável que permaneceu fiel aos seus princípios até o último instante. Poucos minutos antes do fim, ele deixou uma última mensagem, uma declaração de convicção e patriotismo que buscava transcender sua própria morte. Ion Antonescu permanece até hoje envolto em uma aura de ambiguidade e complexidade, uma figura que, mesmo após décadas, continua a suscitar debates acalorados e reflexões profundadas entre estudiosos, historiadores e o público em geral. Ele foi um líder cuja trajetória é marcada por uma mistura de ações que, ao mesmo tempo, revelam uma coragem admirável, estratégias inteligentes e uma convicção quase inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis e controversas. No entanto, essa mesma trajetória também é pontuada por erros trágicos e crimes imperdoáveis, que deixam um rastro de dúvidas e questionamentos sobre sua verdadeira natureza e suas intenções. A história de Antonescu nos obriga a olhar para as complexidades do exercício do poder, a refletir com atenção sobre o peso e as consequências das decisões tomadas sob forte pressão, muitas vezes em momentos de crise ou de alta tensão. Ela também nos leva a ponderar sobre os limites tênues que separam o verdadeiro patriotismo do fanatismo cego, pois, muitas vezes, o que parece ser uma ação em nome do país pode, na verdade, esconder interesses pessoais ou ideologias extremas. É bastante fácil, para quem acompanha os acontecimentos de uma distância segura no tempo, emitir julgamentos rápidos e simplificados, aproveitando a vantagem de uma história já resolvida, de uma narrativa que não exige mais sacrifícios ou riscos. Contudo, é muito mais difícil compreender como um indivíduo pode, ao mesmo tempo, ser considerado um salvador por alguns e um carrasco por outros, tornando-se uma figura ambígua que encarna, de maneira paradoxal, o próprio conflito entre o bem e o mal, o heroísmo e a condenação. O destino de Ion Antonescu revela que o mal, quando disfarçado sob a aparência de idealismo ou de uma suposta luta por um bem maior, pode encontrar terreno fértil até mesmo nas consciências mais disciplinadas e rígidas, capazes de resistir às tentações, mas também vulneráveis às seduções do poder e da ideologia. Essa reflexão nos lembra, sobretudo, que toda decisão histórica tem consequências que ultrapassam em muito a vida daquele que a tomou, deixando marcas que podem perdurar por gerações. A morte de Antonescu ocorreu na esperança de que, com o passar do tempo, a sua figura seria esquecida ou, ao menos, minimamente compreendida, acreditando que o tempo teria o poder de apagar suas ações e suas controvérsias. No entanto, talvez o verdadeiro veredicto sobre sua vida e suas ações nunca venha a ser pronunciado pelos tribunais ou pelas instituições formais, mas sim pela memória coletiva, pelo julgamento silencioso e implacável do tempo, que insiste em manter viva a sua história. Essa memória, essa juíza severa, é quem lembra que o passado, por mais distante que pareça, ainda pulsa em nossas vidas, influencia nossas escolhas e ressurge de forma constante, como uma sombra que nunca se dissipa totalmente.
Ela nos faz questionar até que ponto podemos realmente deixar para trás os atos e decisões que moldaram nossa história, ou se, de alguma forma, eles continuam a nos acompanhar e definir. E você já conhecia da história de Ion Antonescu antes de ler estas palavras? O que pensa sobre sua trajetória, suas ações e o seu fim? Gostaríamos muito de ouvir sua opinião, pois ela enriquece o debate e dá sentido ao nosso esforço de compreender um passado tão cheio de nuances e contradições. Se chegou até aqui, nossa sincera gratidão. Aproveite para verificar se está inscrito em nosso canal. Ative o sino de notificações para receber nossos conteúdos e deixe seu comentário ou sua opinião. Isso nos ajuda a manter viva a memória dessas histórias que marcaram o mundo e a promover reflexões importantes para todos nós. Para continuar explorando esse percurso pela história, selecionamos um vídeo especial que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele e siga conosco nessa jornada de descobertas, análises e aprendizados. Nos vemos lá, prontos para mergulhar ainda mais fundo na complexidade do passado e de seus protagonistas.